Olá! Hoje é o nosso segundo dia de devocional, uma vida com propósitos na quaresma. O tema de hoje é Você não é um acidente. Um tema muito especial. Bom dia para quem está entrando. Já me ajudem mandando os aviõezinhos. Bora preparar o coração para mais um dia de conexão. Hoje é um dia muito especial, um tema muito profundo. Tá sendo muito bom revisitar temas, livros aqui para preparar essas lives. Hoje eu tava preparando e ontem à noite eu tava atendendo e eu tava explicando como temas ligados ao nosso desenvolvimento a gente precisa revisitar sempre. E cada vez que eu revisito para eu compartilhar, faz bem para mim. Bom dia, Carol! Que bom ter vocês aqui, gente. Enquanto o pessoal entra, me ajudem. Bom dia, Mar, que bom que você tá aqui. Me ajudem mandando aviõezinhos para as primeiras pessoas que aparecem. Aí, mandei os meus. Então hoje é um dia de mais profundidade. Bom dia, Alzira, Shelly, Isa. Mais uma vez a gente vai se livrar, das nossas cascas, das nossas armaduras que nos distanciam da nossa essência, que nos distanciam da nossa fonte, do nosso Criador. Bom dia, Isa, que bom que você tá aqui. Eu tô muito animada para essa de hoje, hein? Se der tempo, vou até fazer uma prática no final. Vamos ver se vai dar tempo. Mas se não der, de qualquer forma, o conteúdo tá muito especial, tá? Para quem já tá entrando, já vamos respirando fundo. Aquietando a nossa mente. O barulho externo. Porque a nossa mente, ela é muito boa para muita coisa, ela nos ajuda em muita coisa, mas para conexão com a nossa fonte, a gente não usa ela. A gente precisa silenciar ela. Ontem a gente trabalhou... Ah, Carol, sem problemas. O importante é ouvir com o coração aberto. Então, enquanto o pessoal termina de entrar, eu vou só rapidinho fazer um breve resumo do que foi ontem. Nós estamos aqui numa jornada de 40 dias que começou ontem. Quem não tiver assistido o encontro de ontem, ele tá gravado no meu perfil. E o tema de ontem era você tirar o foco de dentro de você para você se conectar com o seu propósito de vida, com o propósito para o qual Deus te criou. E entender que você vai encontrar esse propósito percebendo onde Deus te colocou, percebendo qual que é o seu desafio e qual que é a oportunidade que Ele te traz de servir e de ser a expressão do amor divino, de levar luz para essa situação, ou então de ser moldado por essa situação, né? E aí ontem foram feitos 2 compromissos aqui. Bom dia, Thaís, que bom que você está aqui.
E aí ontem nós fizemos 2 compromissos. Um compromisso de como é que eu vou me lembrar de que eu vivo para os propósitos de Deus para minha vida e não para os meus interesses pessoais e egoístas ou imaturos, enfim. E o segundo compromisso era quais distrações eu preciso diminuir na minha vida para que eu não me perca do que é mais importante, não me perca do que é essencial. E hoje, o tema de hoje já é: você não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu na época errada, nem na família errada. E aí hoje eu vou começar com a leitura do livro e aí vou trazer depois, porque primeiro eu vou explicar essa visão do livro de que nada é aleatório, né? De que nada é por acaso e nem você, e que você é um plano de Deus, é um plano muito maior do que a vontade dos seus pais, por exemplo. E depois eu vou falar sobre as questões que nos afastam dessa compreensão, as questões que fazem a gente duvidar dela, de que a gente não é por acaso, e fazem às vezes a gente pensar que a gente é um acidente, que a gente não é importante, que Deus não está olhando por nós, tá? Então hoje a gente não precisa tanto de papel e caneta. Para quem tá aqui, eu convido vocês a ficarem até o final, porque conforme hoje a gente vai aprofundando aos poucos, tá? Porque eu acho que faz sentido com a reflexão de hoje. Bora começar, gente? Posso começar então? A leitura? E aí, como eu vou ler uma parte da live, se tiver muito rápido, se não tiver fazendo sentido, se você quiser fazer uma pergunta, um comentário, quiser que eu volte, quiser que eu vá mais devagar, eu preciso que vocês me digam, tá? E eu quero que vocês fiquem à vontade para isso, combinado? Então, vamos. Você não é um acidente. E perceba como é que esse texto de hoje, que é um texto tão profundo, tão pessoal, percebe como ele vai chegar para você. Sente o seu corpo, escuta isso com presença, tá? Você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías. Deus não joga dados. Einstein. Você não é um acidente. O seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e a sua vida não é um acidente da natureza. Os seus pais podem não ter te planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você já parou para pensar em quanta coisa precisou dar certo na sua vida até hoje para que você esteja hoje, no dia 15 de fevereiro, às 7h10, com o celular na mão, com a internet online, ouvindo uma live? De quanto mal você já foi livrado? Você precisou ser o espermatozoide mais rápido. Você precisou ser uma gravidez levada a termo. Você precisou ser um parto bem-sucedido. Você precisou sobreviver a todos os riscos da infância. Você precisou se virar na sua vida adulta. Então, será que é por acaso?
Será que é acidente? Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e te deu uma personalidade singular. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Bom dia, Per, que bom que você está aqui. Já vai ouvindo com o teu coração. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. Bom dia, Má. Que bom que você está aqui. A Bíblia diz: antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. A sua etnia, a sua nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria. Independentemente das circunstâncias do seu nascimento e de quem fossem seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. Mesmo que muitos filhos não tenham sido cuidados, mantidos, o propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. E ele nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor.
Você é uma pessoa que tem um corpo com milhões de células trabalhando de forma harmônica, de forma orquestrada, para que tudo no seu corpo funcione. Para que você enxergue, pense, tenha a temperatura adequada, digira, elimine ameaças por meio do seu sistema imunológico. Você é algo muito inteligente. E isso não pode ser coisa do acaso. E você está inserido num planeta que te nutre com a química certa, o oxigênio, a temperatura, a iluminação, o alimento, a estrutura. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra o quanto Deus te ama e aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos o quanto ele é singularmente adequado à nossa existência, feito sob medida com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo, e é sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. Bom dia! Bom dia, Janaína, Rosileide, Thalita. Eu estou na parte da leitura do livro, que esse devocional de hoje ele é bem forte, bem profundo. Então escutem com bastante atenção. Escutem respirando fundo, silenciando o máximo possível a sua mente. Escutem com o seu coração, com o seu corpo. Vejam como esse texto chega a vocês. Depois eu vou falar sobre o que atrapalha a gente de tomar posse disso, do amor de Deus por nós e do quanto Ele nos planejou e nos quis e nós somos importantes para Ele. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor, Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você, Ele não estava só, mas Ele desejou criá-lo para expressar seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês.
eu os fiz e cuidarei de vocês. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos nesse mundo. Mas há um Deus que o fez, e por uma razão. Assim, sua vida tem um significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência da nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa nesse poema de Russell Kelfer. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre, em perfeita composição. É o fruto exato do que Ele determinou. Seus pais foram por Ele escolhidos. E não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou a sua dor. Mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão. E pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus, eis a razão. Então, o tema da reflexão de hoje é: não sou um acidente. O versículo de hoje: eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados antes mesmo de nascer. E a pergunta para meditar: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Porque Deus formou o seu corpo, Ele te colocou no contexto que Ele te criou, te colocou para que você tivesse as experiências que você teve para você se tornar quem você é hoje. E qual é a parte disso que você ainda não consegue aceitar, que você ainda não consegue se apropriar? A partir de agora eu vou falar sobre as questões que nos afastam dessa compreensão do devocional de hoje. Fez sentido até aqui, gente? Vocês conseguiram pegar essa reflexão até aqui? Me digam, antes de eu passar para a parte 2.
Agora comecem a colocar... Que bom, gente. Obrigada, viu, pelo retorno. Agora comece a colocar na sua cabeça quais são essas questões que você tem dificuldade de aceitar, tá? As questões que talvez você questione, as questões que ainda te causam dor, que te causam incredulidade, talvez, tá? Eu separei aqui algumas questões que atrapalham esse entendimento de que a gente veio com um propósito, de que a gente não nasceu por acaso, tá? E não nasceu no lugar errado, nem na hora errada. A primeira é aquela visão científica que nós somos educados por ela. Segundo, somente o que a gente consegue explicar e provar existe. Se a gente não consegue explicar ou provar, não existe. Isso também coloca o ser humano como o auge da inteligência. E como é que a gente vai se colocar, eu, Tainá, Ricardo, Carol, Marcela, como auge da inteligência se nós fazemos parte de uma espécie que às vezes a gente nem se entende a nós mesmos? Que às vezes a gente não consegue entender por que a gente age de uma forma, por que a gente agiu de uma forma, por que a gente quer fazer uma coisa e não consegue fazer. Então, como é que a gente só vai conceber como verdadeiro aquilo que a gente é capaz de entender? E por que não entender como tudo bem, eu não entendo tudo e aquilo que eu não entendo eu respeito? Confiar no mistério. Porque se tem compreensão, se tem certeza, se tem garantia, não tem fé, não tem entrega. Deus é grande e nós somos pequenos. É isso que falta na hora da gente procurar explicação para tudo. Talvez tenha uma explicação para tudo, mas será que nós somos as pessoas dotadas de inteligência suficiente para entender, explicar e provar tudo? É no mistério, é confiar no mistério, respeitar o mistério. É aí que a gente descansa. É aí que a gente aceita a nossa humildade, a nossa limitação. Quando você tem filhos, você sabe que você entende muito mais coisas do que aquela criança. Você veio antes, você está aprendendo há mais tempo. E muitas vezes aquela criança não consegue entender por que ela não pode fazer uma coisa, né? Mas você entende e você precisa que a criança confie em você. E Deus é o nosso Pai. Nós somos as suas crianças. E a gente precisa enxergar dessa forma para que a gente consiga confiar no mistério. Para que a gente pare. Imagine se seu filho só te obedecesse quando fizesse total sentido para ele. Você sabe que não tem como explicar tudo para uma criança. Ela está em desenvolvimento ainda. Então o que você vai fazer? Você vai traduzir para a língua dela. Por isso que as religiões, elas falam em símbolos, né? Cada religião usa de dogmas diferentes para falar muitas vezes a mesma coisa. Por quê? Porque está traduzido segundo a linguagem daquele local, o que vai ser compreendido naquele local, naquele contexto. A própria teoria da evolução das espécies, da seleção natural, que é tão defendida por cientistas, aqueles cientistas que são contra a religião, que entendem que Deus é uma invenção, eles não conseguem explicar por que a raça humana é algo tão... precisou de uma soma de fatores favoráveis, desde a distância da Terra até o Sol, e a iluminação e a temperatura que nós temos aqui, os componentes químicos que nós temos aqui, e todas essas condições favoráveis perdurarem por bilhões de anos para que hoje a gente esteja aqui. Eles não conseguem explicar por que isso aconteceu.
Então, por que não confiar numa inteligência maior? Maior que nós, maior que a nossa capacidade de compreensão. Tá fazendo sentido, gente? E eu acho muito importante falar isso, porque fortalecer a fé é uma busca de muita gente que me procura. E a dificuldade de muitas dessas pessoas é de aceitar aquilo que elas não entendem, aquilo que não vai ter explicação. Então esse é o primeiro obstáculo que eu coloquei aqui, que afasta a gente dessa compreensão de que a gente não é um acidente. A segunda são as experiências negativas que nós vivemos e que nós testemunhamos, principalmente tragédias, né? O mal que existe no mundo. É um motivo de questionamento para muitas pessoas. A primeira observação que eu trouxe sobre isso, aquilo que a gente chama de mal pode ter um bem oculto e mais amplo que a gente não consegue compreender. Então, por exemplo, no ano passado teve uma vez que a gente foi para Florianópolis e tinha caído uma barreira muito grande, tinha acontecido um acidente muito grande, mas que no fim ele não foi tão trágico quanto pareceu no primeiro momento, mas teve um deslizamento de terra muito grande e a gente teve que fazer um desvio. E muitos trechos ficaram bloqueados, então aquela rota padrão, né, com aquelas paradas padrão em restaurantes, em cafés que a gente fazia, não dava para fazer porque a gente teve que seguir por caminhos alternativos. E para muitas pessoas que vivem naquela rota padrão, esse deslizamento foi algo muito ruim, não foi? Foi prejuízo financeiro, foi ter que, às vezes, recuperar um movimento que se perdeu por um tempo, teve que ser recomposto esse prejuízo de alguma forma. Para muitas pessoas teve o trauma, né, de ter passado por um deslizamento. Eu não lembro agora se todo mundo sobreviveu, mas eu sei que, sei lá, pelo menos 95% das pessoas que foram atingidas pelo deslizamento sobreviveram. Só que a gente precisou passar por desvio e outros pequenos restaurantes que eram rotas muito mais laterais, digamos assim, só algumas pessoas passavam por aqueles lugares, aquilo de repente bombou e teve um movimento muito grande. E o quanto que isso não pode ter sido uma bênção na vida de uma família que estava precisando naquele momento de um faturamento muito maior que o normal para eles. Então nós temos uma capacidade muito grande de tirar conclusões precipitadas, de interpretar aquilo segundo o que a gente está vendo no momento e de já sofrer e de já se apegar. Então a gente tem que desapegar desse julgamento, de isso é mal, isso não deveria ter acontecido, porque a gente não é capaz de compreender tudo, de ver todos os lados de uma situação. Faz sentido? Manda um coração aí se tá fazendo sentido, senão eu vou achar que não tá fazendo sentido. Obrigada, Per. Outra observação sobre isso. A maior parte do mal que nós enxergamos no mundo é fruto do homem no seu livre-arbítrio. O próprio deslizamento de Santa Catarina. Faltou manutenção, coisa do tipo. Então foi Deus que deixou acontecer? Deus nos fez livres. Ele só interfere com a nossa permissão. Terceiro ponto sobre as experiências negativas. Tudo que a gente passou até hoje faz parte de quem a gente é. Tudo.
Se eu não aceito um aspecto meu, um aspecto físico, um aspecto do meu contexto, eu não aceito, eu queria que fosse diferente. Se eu não aceito algo na minha história, eu não estou aceitando quem eu sou. Eu só sou quem eu sou graças a todo o contexto, a toda a minha história, a tudo de mal que aconteceu e me ensinou e me moldou. E talvez me ensinou a ser diferente, o que não fazer. E quem sabe eu tivesse produzindo o mesmo mal se eu não tivesse sofrido desse mal. Sem saber, na ignorância, na ingenuidade talvez. Então, quando a gente não aceita aquilo de mal que a gente enfrenta, a gente também se priva de toda a força que veio disso, de toda a maturidade que veio disso, de todas as boas escolhas que vieram disso, de todos os valores que nós construímos graças a isso. Então, qual que é a maior expressão de cura de algo que nos feriu? Quando a gente consegue encontrar um motivo para agradecer por aquilo. Quando a gente entende como que aquele mal nos serviu na nossa jornada de evolução. Terceiro ponto sobre as experiências negativas. Nem sempre, 10% do sofrimento que a gente tem é sobre aquilo que nos aconteceu. 10% é sobre o que aconteceu. 90% do nosso sofrimento é sobre o que a gente pensou e continua pensando daquilo que aconteceu. Então, nós estamos aqui em várias pessoas com histórias diferentes, com dores diferentes, com traumas diferentes, com anseios diferentes. Ou não, depende do quão presente a gente está. A gente pode estar aqui agora esvaziado no momento presente, vendo que o momento presente é bom. Puxa, estou aqui assistindo uma live, quer dizer que está tudo bem na minha vida para que eu possa estar assistindo essa live. Ou eu posso estar ainda no que aconteceu há um mês atrás, há um ano atrás, há 30 anos atrás. Porque eu me identifico, eu acho que isso faz parte da minha identidade. Eu sou a pessoa que foi abandonada. Eu sou a pessoa que foi injustiçada. Quando a gente se identifica, toda a nossa narrativa pessoal da nossa história vai confirmar isso, vai ficar em torno disso. Então não é às vezes o que aconteceu, às vezes aquilo pelo qual você mais sofreu por ter passado, outra pessoa também passou, mas passou, deixou passar. Porque por algum motivo muito feliz essa pessoa conseguiu deixar para trás. E às vezes deixar para trás requer um esforço muito grande de querer aprender, de querer deixar passar, de querer seguir em frente e de querer encontrar um motivo para agradecer. E muitas vezes a gente não consegue ter essa compreensão porque a gente não está em dia com nós mesmos. Então, se eu sou uma pessoa que eu tô sempre esgotada, que eu tô sempre correndo, que o meu diálogo interno é tóxico, eu tô sempre me cobrando, me xingando, eu tô sempre dizendo tinha que ser eu de novo. Isso me drena por dentro, isso me esvazia. E se eu tô sempre vazia, eu tô sempre esgotada, eu tô sempre zerada de recursos internos, que força que eu vou ter para deixar o que me fez mal para trás? Então não basta entender para a gente conseguir deixar para trás. Às vezes eu tô aqui trabalhando essa ampliação de consciência com alguém e a pessoa fala assim, Tainá, mas eu já entendi, mas eu ainda não consigo. Parte disso se dê um tempo, se dê o direito de precisar viver esse processo, mas parte disso cuide de você para que você consiga, gere recursos para você, se trate com amor, com dignidade. Entenda que você tem necessidades que precisam ser atendidas,
Porque se você tiver em dia, se você tiver com o descanso em dia, se você tiver com o teu cuidado básico em dia, se o teu diálogo interno é amoroso, você conseguir aplicar na prática o seu aprendizado, conseguir deixar aquilo que passou para trás, vai ser muito mais fácil para você. A gente precisa entender e a gente precisa criar as estruturas para que a gente consiga se orientar segundo os novos entendimentos. Quanto mais a gente resiste à dor, ao que é ruim, ao que nos fere, porque a dor é inescapável na nossa vida. Todo mundo vai viver. Mas quando que a dor vira sofrimento? Quando existe resistência. Quando eu entendo que eu não deveria estar passando por aquilo, em vez de passar por aquilo de forma amorosa. Puxa, eu não gostei disso que aconteceu. Isso foi triste. Mas eu vou ficar aqui comigo. Eu vou ser gentil comigo enquanto eu passo por isso. Então eu preciso gerar esses recursos. E é quando eu consigo aceitar finalmente que eu consigo ficar em paz. Não quando fica tudo bem, mas quando eu fico bem com o que quer que esteja acontecendo comigo, com o que quer que esteja acontecendo ao meu redor. E a partir do momento que eu fico bem, eu posso trazer luz para aquela situação. Eu posso trazer novas possibilidades, eu posso ser solução. E não só ser parte do problema, não só me render junto, porque muitas vezes nesse amor imaturo a gente quer só fazer parte, né? A gente quer só, puxa, mas essa pessoa tá sofrendo, eu amo muito essa pessoa, talvez a solução seja sofrer junto. E aí a gente vai prolongando esse sofrimento. Então às vezes a gente ser solidário, a gente estender a mão e ninguém vai receber ajuda sem querer receber ajuda, então a gente precisa respeitar também o não, os limites do outro, porque tudo tem algum motivo que faz sentido para ele. Mas a maior chance que a gente tem de influenciar positivamente as pessoas é por meio do exemplo. Então você vai aumentar as chances de que as pessoas com quem você se importa fiquem bem, você ficando bem. Ficando bem de forma respeitosa com a situação do outro. Tá fazendo sentido, gente? Mandem um coração aí se tá fazendo sentido, para eu saber que tá chegando. O terceiro ponto que nos afasta dessa compreensão de que a gente não é um acidente, não termos sido filhos planejados ou aceitos ou cuidados pelos nossos pais como a gente queria. Os nossos pais, eles foram usados por Deus para transmitir a vida para nós. E para que isso fosse possível, eles precisaram assumir esse risco, eles precisaram se unir em amor. E eles precisaram sustentar essa gestação até o final. E eles precisaram garantir ou pelo menos não atrapalhar que o sustento e a segurança chegassem até nós até que a gente pudesse se virar na vida adulta. Então, mesmo que eles não tenham cuidado, mesmo que eles não tenham sido presentes, eles precisaram talvez sair do caminho. Os nossos pais, eles não dão o que a gente quer e eles não dão nem o que eles querem dar. Eles dão quem eles são para nós. Eles dão o que eles têm para dar. Eles dão o que eles receberam da vida. Então, quanto eu fico olhando só para mim, para o que eu queria, para o que eu julgo que eu merecia, eu posso me colocar nessa posição de sofrimento, de não compreensão, de não aceitação disso aqui, de que Deus me quis, me planejou e me colocou no lugar certo, com as pessoas certas. Mas quando eu entendo que os meus pais são pessoas humanas,
que os meus pais são falhos, que os meus pais carregam dores e traumas, que meus pais tiveram uma infância e talvez não tenham tido nada do que eu gostaria de ter tido também, que meus pais talvez tenham tido uma infância muito pior do que a minha. E quando eu olho para essas duas pessoas, para o meu pai e para minha mãe, como essas pessoas para quem a minha vida teve um custo que foi pago por eles para que chegasse até mim, eu consigo me apropriar, eu consigo entender que foi suficiente. Muitas vezes é daquilo que os nossos pais não nos deram ou nos deram de ruim que vem as nossas maiores forças, os nossos maiores talentos, as nossas maiores contribuições para a vida dos outros. E se a gente não aceita, a gente não está honrando essa força. E se a gente não faz um esforço para prosperar, para ir um pouquinho além, a gente não está dizendo assim, olha, o preço que vocês pagaram pela minha vida valeu a pena, eu vou honrar isso. Eu vejo vocês por quem vocês são, eu vejo a dor e eu vejo a força. Profundo, né, Rô? Então é a partir dessa compreensão, dessa aceitação, que a gente vai para a vida inteira. A gente precisa ir para a vida inteira. Então agora, para terminar, por que pausou a música? Falando dessa questão dos pais, tá? Quem puder, eu sugiro que agora respire bem fundo, feche os olhos, comece a se conectar com você e escute com o coração o que eu vou ler, tá? Quem puder, faça isso. É um agradecimento pelo despertar da vida. Você vai imaginar, de olhos fechados, que você está diante dos seus pais. Só que dessa vez você está enxergando eles pelas pessoas que eles são. Não só pelo papel que eles têm na sua vida, não só pelas expectativas que você tem sobre eles. Você está vendo que eles são crianças que cresceram, que eles são pessoas que passaram por experiências negativas e deram o que eles podiam para você. Então você olha para sua mãe e diz: querida mamãe, eu recebo a vida de você. Tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Eu vou fazer algo dela para sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe e você pode me ter como seu filho. Você é a mãe certa para mim e eu, o filho certo para você. Você é grande, eu sou pequena. Você dá e eu recebo, querida mamãe. Eu me alegro porque você aceitou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. E em seguida, você se vira para o seu pai. Querido papai, eu recebo a vida também de você.
tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai e você pode me ter como seu filho. Você é o pai certo para mim e eu sou o filho certo para você. Você é o grande, eu sou a pequena. Você dá e eu recebo, querido papai. Eu me alegro porque você aceitou a minha mãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Eu lhes presto homenagem. Se não fosse o seu pai, se não fosse a sua mãe, se não fosse no dia que foi, você não seria você. Seria outra pessoa. Fez sentido, gente? Alguém quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário, quer me dar um feedback? Deu para entender que você não é um acidente? Não importa em que circunstâncias você nasceu e cresceu? Que bom, Mary. Eu vim bem feliz hoje compartilhar isso. Então, gente, então esse foi nosso dia 2 de 40. Eu espero vocês aqui amanhã às 7. Posso contar com vocês? Obrigada, Per, pelo feedback. É muito importante esse retorno para mim. Convidem mais pessoas para estarem aqui com a gente, para se reconectarem junto com a gente. Todos nós precisamos, né? Muito obrigada por estarem aqui e pelo carinho de vocês. Nos vemos amanhã então, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.